Imagine uma noite silenciosa nas vastas planícies do sul da África. O vento passa lentamente pela erva alta. As fogueiras de uma aldeia iluminam rostos atentos e, ao longe, o som ritmado de tambores ecoa como o batimento de um coração. Não é apenas o som de música, é o som de um povo. É o som de uma nação que está prestes a nascer. E no centro dessa história existe um nome que fez reis tremerem, impérios europeus ficarem atentos e que até hoje é lembrado com respeito e admiração. Esse nome é Shaka Zulu, um homem que saiu da rejeição, da pobreza, da humilhação, para se tornar um dos líderes mais poderosos que a África já conheceu. Uma mente estratégica, um guerreiro brilhante, um rei que mudou para sempre o destino do povo Zulu. Mas antes de se tornar uma lenda, Shaka era apenas um menino rejeitado pelo próprio mundo. E a sua história é muito mais profunda do que muitos imaginam. Antes de continuarmos essa jornada incrível pela história africana, se você gosta de conteúdos que valorizam a negritude, a cultura e a grandeza da África, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui nós contamos histórias que o mundo muitas vezes esqueceu de contar. Agora, respira fundo, porque a história que você vai ouvir parece um filme, mas aconteceu de verdade. No final do século XVIII, nas terras que hoje fazem parte da atual África do Sul, nasceu um menino que ninguém imaginava que mudaria a história. O seu nome era Shaka Zulu. Mas o seu nascimento não foi celebrado com alegria. Na verdade, foi quase um escândalo. Shaka nasceu de uma relação considerada inadequada entre o chefe sem zangar com a Jama e uma jovem chamada Nandi, Mother of Shaka. Muitos disseram que aquela gravidez era uma vergonha. Alguns até afirmavam que a criança era fruto de um erro. Outros diziam que aquilo nunca deveria ter acontecido. E assim, antes mesmo de aprender a andar, Shaka já carregava o peso do desprezo. Ele e sua mãe foram expulsos, humilhados, rejeitados. Eles caminharam de aldeia em aldeia procurando abrigo, tentando sobreviver. E aquele menino cresceu vendo algo que marcaria sua alma para sempre: a dureza do mundo. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, Shaka enfrentava zombarias. Era chamado de fraco, de estranho, de indesejado. Mas havia algo diferente nele, algo que ninguém conseguia explicar. Shaka observava tudo. Ele observava como os guerreiros treinavam, observava como os líderes tomavam decisões, observava como as tribos lutavam entre si. E dentro dele começava a nascer algo poderoso. Não era apenas raiva, era visão. A visão de que o povo africano poderia ser mais forte, mais unido, mais respeitado. E foi nessa fase da vida que Shaka começou a desenvolver duas coisas que mudariam a história: disciplina e determinação. Anos depois, o jovem Shaka acabou servindo como guerreiro em um poderoso reino governado por um líder inteligente e respeitado, chamado Dingiswayo. E foi ali, no exército desse reino, que algo surpreendente aconteceu. Pela primeira vez na vida, alguém viu potencial naquele jovem. Dingiswayo percebeu algo raro. Shaka não era apenas forte, ele pensava diferente. Ele analisava as batalhas, ele questionava estratégias, ele imaginava novas formas de lutar. E foi nesse momento que começou a nascer, não apenas um guerreiro, mas um estrategista militar extraordinário. Um homem que em poucos anos transformaria completamente a forma de guerrear na África. E quando isso aconteceu, tribos começaram a se unir, exércitos começaram a crescer, e o nome Shaka começou a se espalhar pelas terras africanas. Primeiro como um sussurro, depois como um aviso, e mais tarde como uma lenda viva.
Mas ninguém imaginava que aquele menino rejeitado, aquele jovem que cresceu ouvindo insultos, se tornaria o homem que criaria um dos exércitos mais disciplinados da história africana. Um exército tão poderoso que até exploradores e colonizadores europeus passaram a observar com preocupação. Na próxima parte da nossa história, vamos descobrir como Shaka Zulu transformou um pequeno grupo de guerreiros em uma força que mudaria o destino do sul da África. E acredite, o que ele fez, ninguém esperava. Agora, imagine o seguinte cenário. Um jovem guerreiro africano, sem riqueza, sem título de nobreza, sem herança de poder, mas com algo que poucos homens na história tiveram: uma mente revolucionária. Esse jovem era Shaka Zulu. Enquanto servia no exército do líder Ding Soyo, Shaka começou a observar algo que ninguém parecia questionar. Naquela época, a maioria das batalhas na região era travada de forma parecida. Os guerreiros lutavam à distância, lançando lanças leves, chamadas assegai. Eles atiravam, recuavam e muitas vezes as batalhas terminavam sem decisão clara. Mas Shaka pensava diferente. Ele acreditava que a guerra precisava de disciplina, estratégia e coragem absoluta. E foi então que ele começou a mudar tudo. Shaka tomou uma decisão que chocou muitos guerreiros. Ele mudou completamente a arma principal do exército. Em vez de lanças longas usadas para arremesso, ele criou uma lança curta e forte, feita para combate corpo a corpo. Essa arma ficou conhecida como Ikla, um nome inspirado no som que fazia quando era retirada do corpo do inimigo. Agora, a batalha não era mais distante, era olho no olho. Era coragem contra coragem. Era coração contra coração. E isso transformou completamente os guerreiros Zulus. Mas Shaka não parou aí. Ele também mudou a forma como os guerreiros treinavam. Antes, muitos lutadores apenas apareciam quando havia guerra. Com Shaka, isso acabou. Os guerreiros começaram a treinar todos os dias. Corridas longas, exercícios intensos, treinos de combate. Disciplina rígida. Conta-se que os soldados de Shaka Zulu eram capazes de correr dezenas de quilômetros descalços, sem parar. E quando chegavam ao campo de batalha, eles ainda tinham energia para lutar. Isso fazia com que parecessem quase imparáveis. Mas talvez a maior genialidade de Shaka tenha sido sua estratégia de batalha. Uma tática que mais tarde ficaria famosa com um nome impressionante: os chifres do búfalo. Imagine um búfalo atacando. Primeiro vem os chifres, cercando a presa pelos lados. Depois, o corpo forte empurra o inimigo de frente. E, por fim, a retaguarda impede qualquer fuga. Era exatamente assim que o exército Zulu lutava. As tropas se dividiam em 3 partes. Os chifres cercavam o inimigo pelos lados. O peito atacava com força total pela frente. Os lombos ficavam atrás, prontos para fechar a armadilha. Quando o inimigo percebia, já estava cercado, sem saída. Essa estratégia transformou as batalhas. Tribos que antes eram inimigas começaram a perceber algo importante. Shaka não era apenas um guerreiro, ele era um gênio militar. Com cada vitória, mais guerreiros se juntavam ao seu lado, mais aldeias aceitavam sua liderança, mais povos percebiam que algo histórico estava acontecendo. A pequena comunidade Zulu começou a crescer muito, e logo se transformaria em um reino poderoso. Um reino que começava a chamar a atenção não apenas das tribos africanas, mas também de exploradores europeus que estavam chegando ao sul do continente. Eles ouviam histórias de um rei africano jovem que estava construindo um exército extremamente disciplinado. Um exército rápido, organizado e temido. O nome desse líder começava a circular em relatos e conversas: Shaka. Mas o que ninguém sabia ainda é que aquele jovem rejeitado da infância estava prestes a fazer algo ainda maior. Algo que mudaria completamente o mapa político da região. Algo que faria o reino Zulu crescer de forma impressionante.
e algo que faria muitos estrangeiros perceberem que a África não era uma terra fraca. Era uma terra de reis, estrategistas e civilizações fortes. Na próxima parte da nossa história, vamos ver como Shaka Zulu se tornou oficialmente rei e como começou a construir um dos reinos mais poderosos da história africana. Uma ascensão tão impressionante que até hoje ainda inspira orgulho em milhões de africanos. A essa altura da nossa história, o nome Shaka Zulu já não era mais apenas um nome de um jovem guerreiro. Era um nome que começava a ecoar pelas savanas, pelas aldeias e pelos caminhos da África Austral. Guerreiros falavam dele ao redor das fogueiras. Mensageiros levavam notícias de suas vitórias. E líderes tribais começavam a perceber algo importante. Um novo poder estava surgindo. O líder Dingiswayo, que havia reconhecido o talento de Shaka, acabou sendo capturado e morto por um rival poderoso. Esse rival era o líder Zwide Kalanga, chefe do reino Ndwandwe People. A região entrou em tensão. Muitos acreditavam que tudo iria desmoronar. Sem Dingiswayo, o exército poderia se dividir. Mas foi nesse momento que Shaka tomou uma decisão que mudaria o destino da história. Ele voltou para sua terra de origem, o território do povo Zulu People. Naquela época, os Zulus eram apenas um pequeno grupo, nada comparado aos grandes reinos da região. Mas Shaka tinha algo diferente. Ele tinha experiência de guerra, disciplina e a visão de um líder. Com o apoio de guerreiros que acreditavam nele, Shaka Zulu assumiu o comando. E assim, nasceu um novo rei. Quando Shaka assumiu o poder, o povo Zulu era pequeno. Mas em poucos anos, tudo começou a mudar. Ele reorganizou completamente a sociedade. Os jovens passaram a ser treinados como guerreiros desde cedo. As aldeias começaram a se organizar melhor. A disciplina militar se tornou parte da cultura e o exército Zulu cresceu rapidamente, não apenas em número, mas em eficiência. Logo, tribos vizinhas começaram a enfrentar uma escolha difícil: unir-se a Shaka ou enfrentá-lo. Muitas decidiram se unir, porque perceberam algo. Shaka não era apenas um conquistador, ele também era um unificador. Ele acreditava que os povos africanos poderiam ser mais fortes se estivessem juntos. E assim, o que antes era apenas um pequeno clã, começou a se transformar em um verdadeiro reino, o Reino Zulu. Sob a liderança de Shaka Zulu, o território cresceu rapidamente. A disciplina dos guerreiros se tornou lendária, e o respeito pelo rei crescia a cada batalha vencida. Histórias sobre o exército Zulu começaram a viajar por longas distâncias. Algumas histórias falavam de guerreiros que marchavam quilômetros sem parar. Outras contavam sobre batalhas em que inimigos eram cercados rapidamente. E outras diziam algo ainda mais impressionante: que aquele rei africano pensava como um verdadeiro estrategista. Enquanto isso, do outro lado do mar, exploradores europeus começavam a chegar ao sul da África. Alguns buscavam comércio, outros buscavam terras. Mas quando começaram a ouvir relatos sobre o poder crescente de Shaka Zulu, muitos ficaram intrigados. Quem era esse rei africano? Como um povo que antes era pequeno estava se tornando tão poderoso? E como um líder africano havia criado um exército tão disciplinado? Essas perguntas começavam a circular, porque aos poucos o nome de Shaka estava se tornando impossível de ignorar. A história de Shaka Zulu nos lembra de algo muito importante. A África sempre teve líderes extraordinários, estratégias brilhantes, culturas fortes e povos capazes de construir grandes civilizações, muito antes de qualquer colonização, muito antes de qualquer império estrangeiro. A história africana sempre foi cheia de grandeza, e Shaka se tornou um dos símbolos dessa força.
Mas o que viria a seguir seria ainda mais impressionante, porque o poder do reino Zulu continuou crescendo. As vitórias continuaram acontecendo, e o nome Shaka começou a causar algo novo: medo. Não apenas entre tribos rivais, mas também entre aqueles que estavam chegando da Europa. Na próxima parte da nossa história, vamos descobrir as batalhas que tornaram o exército Zulu quase invencível, como o reino se expandiu rapidamente e por que o nome Shaka Zulu começou a preocupar até estrangeiros. E acredite, o que aconteceu depois parece coisa de filme, mas faz parte da história real da África. Agora, o nome Shaka Zulu já não era apenas conhecido, ele era temido. Mensageiros atravessavam aldeias levando notícias sobre o crescimento do Zulu People. Algumas dessas histórias pareciam exageradas, outras pareciam impossíveis. Mas havia uma coisa que ninguém podia negar: um novo poder estava surgindo no sul da África. E esse poder tinha um líder extraordinário. Sob o comando de Shaka Zulu, o exército Zulu se tornou algo completamente diferente do que existia na região. Não era apenas um grupo de guerreiros, era uma máquina disciplinada de combate. Cada guerreiro sabia exatamente onde ficar na batalha. Cada unidade tinha uma função clara. Cada movimento era calculado. E quando o exército avançava, era como se a própria terra estivesse se movendo. O som de milhares de passos, os escudos batendo, os gritos de guerra ecoando pelas planícies. Tudo isso criava um impacto psicológico enorme nos inimigos. Muitas vezes, a batalha era decidida antes mesmo de começar. Com essa força impressionante, o território do Reino Zulu começou a crescer. Alguns povos decidiram resistir, outros preferiram se unir ao reino. Mas uma coisa era certa: o poder de Shaka Zulu estava transformando completamente a região. Muitos historiadores hoje chamam esse período de grandes transformações no sul da África de Anfekane. Foi uma época de mudanças intensas. Reinos surgiram, outros desapareceram, povos migraram para novas regiões. E no centro de tudo isso estava o Reino Zulu. Mas Shaka não governava apenas com força. Ele também exigia disciplina absoluta. No seu reino, os guerreiros tinham responsabilidades, as aldeias precisavam ser organizadas e a ordem precisava ser mantida. Para muitos, ele era um líder extremamente exigente. Para outros, era um verdadeiro visionário africano. Um homem que havia transformado um pequeno povo em um reino poderoso. Enquanto isso, comerciantes e exploradores europeus que chegavam à região da atual South Africa começaram a ouvir relatos curiosos. Relatos sobre um rei africano muito jovem, relatos sobre um exército extremamente disciplinado, relatos sobre batalhas rápidas e estratégias surpreendentes. Alguns desses viajantes finalmente encontraram representantes do Reino Zulu e perceberam algo que muitos na Europa não imaginavam. A África não era uma terra sem organização. Ali existiam líderes fortes, estratégias militares e estruturas sociais complexas. E Shaka Zulu era um dos maiores exemplos disso. A história de Shaka também representa algo maior. Representa a força da identidade africana. Representa a capacidade de organização, inteligência e coragem que sempre existiu entre os povos do continente. Muito antes das narrativas que tentaram diminuir a história da África, muito antes das versões que esconderam suas grandes civilizações. A África sempre teve líderes extraordinários. E Shaka Zulu se tornou um símbolo dessa força, um símbolo da resistência, da liderança e do orgulho africano. Mas mesmo os maiores líderes da história enfrentam desafios difíceis, e com o tempo,
o reinado de Shaka Zulu começou a entrar em um período mais complexo. Pressões internas, conflitos, mudanças no próprio reino e acontecimentos que mudariam o destino desse grande líder africano. Na próxima e última parte da nossa história, vamos falar sobre os últimos anos de Shaka, o impacto que ele deixou na história africana e a lição poderosa que sua vida nos ensina até hoje. Porque o legado de Shaka Zulu vai muito além das batalhas. Ele vive na memória de um povo e no orgulho de toda a África. Durante anos, o nome Shaka Zulu ecoou pelas planícies do sul da África. Era um nome que inspirava respeito, um nome que representava força, um nome que lembrava a todos que um menino rejeitado poderia se tornar um grande rei. Mas, como acontece com muitos líderes poderosos da história, os últimos anos do seu reinado foram marcados por momentos difíceis. Uma das pessoas mais importantes na vida de Shaka Zulu sempre foi sua mãe, Nandi. Foi ela quem o protegeu quando o mundo o rejeitou. Foi ela que caminhou com ele quando não tinham para onde ir. Foi ela que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Quando Nandi morreu, algo dentro de Shaka Zulu mudou profundamente. A dor foi enorme, a tristeza foi intensa. E muitos historiadores relatam que esse período foi extremamente difícil para o reino. Porque perder alguém que nos deu tudo é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir. Com o tempo, tensões começaram a surgir dentro do próprio reino. Conflitos políticos, disputas de poder e intrigas internas. Em 1828, a vida de Shaka Zulu chegou ao fim de forma trágica. Ele foi assassinado por conspiradores dentro do próprio círculo de poder. Um final inesperado para um homem que havia vencido tantas batalhas. Mas mesmo que sua vida tenha terminado naquele momento, seu legado não terminou. O Zulu People continuou existindo, sua cultura continuou viva, sua identidade permaneceu forte e a história de Shaka Zulu continuou sendo contada de geração em geração. Hoje, ele é lembrado como um dos maiores líderes militares da história africana, um estrategista brilhante, um unificador e um símbolo da força do povo africano. Durante muito tempo, muitas histórias sobre a África foram ignoradas ou distorcidas, mas a verdade é que o continente sempre teve reis poderosos, líderes visionários e civilizações extraordinárias. Histórias como a de Shaka Zulu nos lembram que a África nunca foi um lugar sem história. Pelo contrário, a África sempre foi uma terra de grandeza, coragem e inteligência. E conhecer essas histórias é uma forma de recuperar o orgulho e a identidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Se existe uma lição na história de Shaka, é esta. Não importa de onde você vem, não importa se as pessoas duvidaram de você, não importa se o mundo tentou te diminuir. Um menino rejeitado pode se tornar um grande líder. Uma pessoa desacreditada pode mudar a história. E um povo que conhece a sua história nunca perde a sua dignidade. A história de Shaka Zulu não é apenas a história de um rei, é a história da força africana, da resiliência do povo negro e da capacidade de transformar dor em poder. Por isso, quando você ouvir o nome Shaka, lembre-se de algo importante. Ele não foi apenas um guerreiro, ele foi um símbolo de que a África sempre teve gigantes. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais histórias incríveis da África e da negritude, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Porque quanto mais pessoas conhecerem essas histórias, mais forte fica a memória e o orgulho do nosso povo. E lembre-se sempre, a história africana não começou na escravidão. Ela começou com reinos, líderes e civilizações extraordinárias.
Nos vemos no próximo vídeo.